noite, irmãos. Paz do Senhor Jesus a todos vocês. Abra suas Bíblias. Primeira carta do apóstolo Paulo, Tessalonicenses, capítulo 5. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 12 até o versículo 16. Agora lhes pedimos, irmãos, que tenham consideração para os que se esforçam no trabalho entre vocês, que os lideram no Senhor e os aconselham. Tenham-nos na mais alta estima com amor por causa do trabalho deles. Vivam em paz uns com os outros. Exortamos vocês, irmãos, a que advirtam os ociosos, confortem os desanimados, auxiliem os fracos, sejam pacientes para com todos. Tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal, mas sejam sempre bondosos uns para com os outros e para com todos. Alegrem-se sempre. Orem continuamente. 18. Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Eu vou repetir o versículo 18, porque é nele que vai focar a nossa exposição. Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Nesta noite, meus irmãos, nós iremos trabalhar com vocês a respeito do tema gratidão. O texto em que nós temos aqui, irmãos, ele faz parte de uma coleção de ordens que o apóstolo Paulo dá à igreja aos Tessalonicenses. E todos nós sabemos que isso também se aplica a todos nós. Aplica-se a todos aqueles que receberam Jesus como seu único e suficiente Salvador. Só um momentinho. Me dá um pouquinho de som aqui em cima. Só em cima. Lá não, tá bom? Tá certo. Obrigado, Zé. Então, o que acontece, irmãos? Esse texto aqui, o versículo 18, ele está amarrado, completamente amarrado, a algumas instruções finais que o apóstolo Paulo dá aos crentes de Tessalônica. Uma dessas ordens é que esses crentes aprendam a ter contentamento. E o contentamento, obviamente, levará esses indivíduos a manter uma vida diante de Deus, sempre com ações de graças. O texto não diz que nós devemos ser gratos algumas vezes. O texto não diz que quando nós recebemos algumas bênçãos, nós devemos ser gratos. Não. O texto é claro. E qualquer criança, qualquer pessoa que tem pelo menos um neurônio no cérebro, ao ler o versículo 18, entenderá bem. O que o texto está dizendo? Que o cristão tem um estilo de vida, onde esse estilo de vida é sempre pautado na gratidão a Deus. De tal forma que em toda e em qualquer circunstância, ele estará sempre diante de Deus, louvando e engrandecendo, tributando a Ele toda a gratidão que há em seu coração. Seja nas circunstâncias boas, seja nas circunstâncias ruins, em todas. O que o texto diz, irmãos? Em algumas? É em algumas? Não. É em todas. Mas, pastor, não tem mais. O texto não tem mais. O texto diz que é em todas. Então nós vamos trabalhar exatamente essa ideia que o apóstolo Paulo está trabalhando aqui. E se nós fizéssemos uma pergunta
saíssemos aqui na igreja, fazendo um censo e perguntando um a um se você é grato, a maioria das pessoas responderiam que é? Que sim, são gratos. Eles são gratos. A maioria delas chegam até a dizer que todas as vezes que alguém lhe faz algum favor, ele agradece. Ô pastor, eu sou grato. Porque eu sempre pauto a minha vida agradecendo os favores que as pessoas fazem. Se as pessoas levantam da cadeira para eu sentar, eu digo obrigado. Se as pessoas me fazem um favor, eu digo obrigado. Mas o nome disso não é gratidão, irmão. Sabe como é o nome disso? Educação. Outros chegam até a dizer que vem à igreja todas as vezes que Deus lhe abençoa e ele levanta as mãos e ele agradece a Deus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor me abençoou mais uma vez. Mas o nome disso não é gratidão, irmãos. O nome disso é oração. Todas elas são importantes. Educação é importante. Porque o crente também é alguém singelo. O crente é alguém simpático, educado. E o crente também é alguém que ora, suplicando sempre diante de Deus e tributando a Deus as bênçãos que ele recebe. Mas nada disso identifica-se com gratidão. Nada disso. E são expressões, mas não é a essência da gratidão. Porque eu posso muito bem me expressar dessas maneiras e mesmo assim não ser uma pessoa grata. Mesmo assim não pautar a minha vida diante de Deus, vivendo em gratidão e em louvor a Ele. Então você pode ser educado, mas pode não ser uma pessoa grata. Você pode ser alguém que ora, mas também você pode ser alguém que não é grato. E o texto é bem claro. Nós devemos ser gratos em todas e em qualquer circunstância. Por quê? Por duas razões muito simples, meus irmãos. Primeiro, porque todo cristão já compreendeu muito bem, tanto pela razão como pelas Sagradas Escrituras, que existe um ser superior que é dito pelas Sagradas Escrituras como o Deus que se revelou, o Deus que saiu de detrás das cortinas e revelou-se aos homens. É dito para esse crente que esse Deus é um ser soberano. Qualquer novo convertido é encaminhado para aprender e colocar isso em seu coração. O Deus a quem ele serve é um Deus soberano. Vejamos, irmãos, para a gente definir algo a respeito do que é soberania, quando a gente vai para Salmo 115, abra lá comigo, por favor, Salmo 115, você é crente, você acompanha, então você abre, tá bom? Salmo 115, versículo 3, o salmista, vamos ler o versículo 1, tá bom? Não a nós, Senhor, nenhuma glória para nós, mas sim ao teu nome, por teu amor e por tua fidelidade. Porque perguntam as nações, onde está o Deus deles? Aí o salmista responde, o nosso Deus está nos céus. O que o salmista está dizendo com isso, irmão? Todos nós sabemos da linguagem bíblica
E essa ideia de Deus estar no céu sempre aparece na Bíblia não apenas como um local físico, como um local geográfico, mas aparece como alguém que está no local elevado. Nós estamos na terra, Deus está no céu. Por exemplo, quando Jesus nos ensina a orar, a oração do Pai Nosso, ele diz: Pai Nosso que estás nos céus. O que Jesus está ensinando no coração? Que quando nós formos orar, nós devemos nos aproximar a um ser que está acima de nós. Estamos na terra, ele está no céu. Quando o salmista diz: o nosso Deus está nos céus, a ideia do salmista é exatamente trazer a noção de um Deus que está num local elevado, de um Deus que domina, de um Deus que reina sobre as nações. Tanto é que o versículo continua dizendo: o nosso Deus está nos céus e pode fazer tudo o que lhe agrada. Diferente de nós. Nós até queremos fazer alguma coisa, mas não podemos. Para nós, querer não é poder, mas para Deus querer é poder, porque Ele pode fazer tudo que lhe agrada. A noção de soberania passa exatamente por essa ideia. Deus não é um ser que fica lá querendo fazer alguma coisa, mas não pode fazer nada. Não. Deus tanto quer como faz, porque Ele pode fazer isso. Isso é soberania. Mas vamos voltar agora para a carta de Paulo a Timóteo, e nós vamos também ver essa ideia. Quando Paulo diz a Timóteo que tanto Deus como o nosso Cristo é o único Rei soberano. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 15. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 15. Diz o texto assim: a qual Deus fará se cumprir no seu devido tempo. Ele é o bendito e único soberano, o Rei dos... Eu não ouvi: o Rei dos reis e Senhor dos... o único que é imortal e habita em luz inacessível, a quem ninguém viu nem pode ver. A Ele seja a honra e poder para sempre. O que Paulo está dizendo? Que o único ser soberano no universo é Deus. Deus pode e faz o que Ele bem quer. Quando a gente vai trabalhar o conceito de soberania, muitas pessoas na história da igreja já tentaram trazer essas definições e muitos contribuíram para o entendimento do conceito de soberania de Deus através da história. Mas eu acredito que um conceito que mais se aproxima e nos ajuda a entender o que eu quero dizer aqui esta noite, ele foi cunhado por Abraham Kuyper. Quando Abraham Kuyper disse: não há 1 centímetro quadrado neste mundo do qual Deus não possa dizer: não é meu. O que ele está dizendo? Tudo é dele. Tudo. Outros textos vão dizer que tudo que existe foi criado por Ele. E elas continuam existindo porque Ele sustenta essas coisas. Isso está escrito exatamente em Colossenses, capítulo 1, a partir do versículo 15, quando o mesmo Paulo continua trabalhando essa ideia de soberania. E aqui eu peço para os irmãos lerem esse texto, porque essa parte na minha Bíblia se rasgou. Não está aqui.
Primeiro, Colossenses capítulo 1, versículo 15, por favor. Isso. Isso. Opa, nele foram criadas todas as coisas. Que coisas? As coisas que estão no céu e as coisas que estão na... Continua lendo. Continua lendo. Sejam tronos ou soberania, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo existe. Opa, tá bom, só até aí. Nele, Deus não é apenas alguém que criou todas as coisas, mas as coisas continuam existindo porque elas subsistem nele. Se Deus deixar de existir, todas as coisas deixam de existir, porque elas só existem porque Deus sustenta. Isso é soberania. Isso é alguém que está no controle absoluto de todas as coisas. E no Antigo Testamento tem um ímpio que conseguiu entender esse conceito de soberania. Quando a gente vai para Daniel capítulo 4, pastor, o que soberania tem a ver com gratidão? Digo já para você. Daniel capítulo 4, você vai ter um ímpio entendendo esse conceito. Capítulo 4, versículo 34. Olha só, o que o ímpio Nabucodonosor entendeu. 34. Ao fim daquele período, que período? O período em que ele ficou comendo capim. Ele achou que era soberano. Ele achou que poderia determinar os seus dias. O único que é soberano e senhor de todas as coisas, humilhou ele. Fez com que ele se transformasse. Aqui tem um... Pastor, você acredita em lobisomem? Está aqui, irmão, lobisomem. Lobisomem. 34. Ao fim daquele período, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu e percebi que o meu entendimento tinha voltado. Então louvei o Altíssimo, honrei e glorifiquei aquele que vive para sempre. O seu domínio é um domínio eterno. O seu reino dura de geração em geração. Olha o que diz o versículo 35. Todos os povos da terra são como nada diante dele. Olha o que diz a continuação. Ele age como lhe agrada com os exércitos do céu e com os habitantes da terra. Ninguém é capaz de resistir à sua... Ninguém é capaz. Alguém só é soberano por causa desses princípios. Se eu sou capaz de mudar a mão de Deus, Deus deixa de ser o que, irmão? Soberano. Porque o conceito de soberania está aplicado exatamente nisso. Deus é soberano. Se ele é soberano, ele faz o que ele quer. Porque ele pode. Claro, é evidente que existe toda uma definição e um debate aí, se Deus pode pecar. Deus quer pecar, Deus pode pecar. As besteiras dos filósofos cristãos. Não vou nem trabalhar com isso. Deus pode fazer uma pedra que está maior do que ele. Se ele pode, porque ele vai. Essas besteiras. Claro que todo o querer de Deus está atrelado aos seus atributos. Deus não pode pecar, porque Deus é santo. Em todas essas definições eu não quero trabalhar isso com vocês. O que eu quero dizer para vocês esta noite? Por que devemos ser gratos? Porque nós não vivemos num entendimento de que as coisas acontecem desordenadamente. Todo cristão tem que ter entendido isso. As coisas, elas têm o seu processo normal e natural. A história vai sendo descrita, mas ela não é um processo aleatório.
Existe um ser divino que controla essa história, que tem o controle exatamente de todas as moléculas, de todos os segundos, de todos os minutos, de toda a semana, de todo o ano. É Ele quem faz com que a noite anoiteça, olha, a noite anoiteça e amanhã amanheça. É Ele quem faz com que nós possamos respirar. É Ele quem nos dá força para trabalhar. É Ele quem nos faz ter vigor para colocar os pés no chão e ganhar o nosso pão de cada dia. Tudo está atrelado a Ele. Tudo subsiste nele. Não tem absolutamente nada que esteja fora do seu domínio e do seu controle. Tudo está nele. Você já entendeu isso? Todas as circunstâncias não estão fora do controle dele. Nós é que somos pegos de surpresa, porque nós não somos soberanos. Mas ele nunca foi pego de surpresa. Oh, Jesus, meu filho, Adão pecou. Oh, meu filho, o que tu vai fazer agora? Não teve nada que o pegou de surpresa. Diz o salmista que o nosso Deus não tosqueneja. Ele não dorme, ele não cochila. Tudo está sobre o seu controle. Opa, o negócio começou a fazer sentido. Existe razão para a ingratidão se eu creio em um Deus que está controlando todas as coisas? Alguma coisa está errada. Se em algum momento da minha vida eu apauto fora desse conceito, eu estou desacreditando da realidade de que existe um Deus que controla todas as circunstâncias da minha vida. Se você não pauta a sua vida com base na gratidão a Deus, seu conceito de soberania de Deus está equivocado. E você precisa melhorar isso. Porque senão você será um eterno ingrato. E possivelmente você está se identificando como não cristão. Vocês entenderam o que é o conceito de soberania, irmãos? Amém? Então a gente passa para o segundo. Ora, Deus é soberano. E Ele faz o que Ele? Ele faz o que Ele? Tá fechado, irmão? Tá ok? Deus faz o que Ele quer. Se todos nós entendemos isso, vamos lá. Se Ele faz o que Ele quer, nós passamos para a segunda razão do porquê nós devemos ser gratos a Ele. Esse Deus que faz o que quer, que ninguém pode parar o seu braço, Ele decidiu nos transformar à imagem de seu Filho. Escute o barulho do trem. Esse Deus que faz o que quer, e ninguém pode parar o seu mover, ninguém pode parar o seu agir, ninguém pode parar o seu braço. Ele decidiu, ele tomou uma decisão. Que decisão? Transformar os crentes à imagem de seu Filho, Jesus. Onde está isso, pastor? Romanos, capítulo 8. Não se preocupe não, que eu não vou falar de predestinação não, viu, irmão? Não se preocupe não. Romanos, capítulo 8, 28. Eu só quero trabalhar essa ideia com vocês. Romanos 8, versículo 28 diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas. Nós vamos já descobrir o que é essas coisas. Romanos 8, versículo 28. Sabemos que Deus é esse, irmãos? Me ajude. Que Deus é esse? É o Deus que é? Eu não ouvi. É o Deus que é? Que faz o que quer. Vamos lá. Ele age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. 29. Pois aqueles que de antemão conheceu, também esse Deus os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Veja que isso aqui.
Se você já entendeu o conceito de soberania, e se o seu conceito foi semelhante ao meu que eu acabei de dizer aqui, isso aqui não vai ter nenhuma dúvida para você. Esse Deus, ele tomou uma decisão. Ele tomou uma decisão. Que decisão? Ele decidiu transformar pessoas à imagem de seu filho, Jesus. Fazer com que essas pessoas ficassem parecidas com o seu filho. Essa é a ideia de imagem. Transformados à imagem de seu filho Jesus. Olha o que diz a continuação do texto. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele, o seu filho, seja o primogênito entre os seus irmãos. Olha a ideia. Ideia de que esse Deus, que é soberano, resolveu transformar as pessoas à imagem de Jesus. E não tem nenhuma dificuldade, nenhum de nós temos alguma dificuldade para tentar entender quem é Jesus. Jesus é mal educado, irmão? Sim ou não? Jesus é simpático? Sim ou não? Jesus é bondoso? Sim ou não? Jesus é justo? Santo? Reto? Ixi, eu poderia fazer um bocado de coisa aqui. Essas são as virtudes que há em Jesus. O que Deus decidiu? Deus decidiu transformar pessoas à imagem de seu filho, ficar parecido com o seu filho, para que essas pessoas, ao chegarem na eternidade, pudessem glorificar o seu filho por aquilo que Deus havia feito nestas pessoas. Bom, irmãos, está claro aqui que se isso for uma verdade, Deus decidiu transformar-nos à imagem de Jesus. Como ele faz isso? Como Deus faz isso? Bom, irmãos, claro, Deus tem suas muitas maneiras de nos transformar à imagem de Jesus. Mas o texto que nós temos em questão nos auxilia. Ele nos auxilia. Olha só, versículo 28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que amam. Que coisas são essas? Ele vai dizer. Ele vai falar. Versículo 31. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Olha a coisa aparecendo de novo. Ele disse que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Agora no versículo 31, ele vai dizer que diremos, pois, diante dessas coisas? Que coisa, Paulo? Que coisa que você está dizendo? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por nós, como não nos dará juntamente com ele de graça todas as coisas? 33. Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de? Lembra daqueles que Deus escolheu e que deu uma decisão. Que decisão é? Transformá-los à imagem de seu filho Jesus. Essa foi a decisão que o Deus soberano tomou. Transformar essas pessoas à imagem de seu filho Jesus. O que o texto diz? Não há nenhuma condenação para aqueles que Deus já justificou. Aí o texto continua. Olha o que o texto vai dizendo. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. 33. Quem nos separará do amor de Cristo? Aí ele vai dizer que coisas são essas. Paulo, que coisas Deus vai usar para nos transformar à imagem de Jesus? Será tribulação? Angústia? Perseguição? Fome? Não, a nudez separa. Ou perigo? Ou a espada? Não, 37. Mas em todas estas coisas somos mais que? Por que nós somos mais do que vencedores em todas essas provas? O que Paulo está listando aqui? Paulo está listando uma série de tribulação, que não vem em questão aqui a gente tratar de cada uma delas, mas ele está falando de uma série de dificuldades que são usadas por esse Deus que é soberano
no seu trabalho de nos transformar à imagem de seu Filho Jesus. Quando essas coisas advêm sobre as nossas vidas, elas não são aleatórias. Elas não trabalham por elas mesmas. Por trás de todas elas, há um ser soberano que as usa para nos transformar à imagem de seu Filho Jesus. Você está entendendo isso? Aí o texto vai continuando no versículo 38. Pois estou convencido de que nem a morte, nem vida, nem anjos, nem demônio, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa da criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo. Por que elas não são capazes, irmão, de nos separar do amor de Deus? Por que, irmão, que elas não são capazes? Vou lhe dizer uma coisa que você não vai gostar. Porque no X da questão, elas são uma bênção. Escute o que eu vou dizer. No X da questão, em última instância, todas as dificuldades que advêm sobre as nossas vidas, elas não chegam para nos separar do amor de Deus. Elas chegam até nós para que através de todas as dificuldades, Deus transforme em nosso caráter. O caráter de seu Filho Jesus. Tem tudo a ver. Gratidão com soberania de Deus. Tudo a ver. Meus queridos, eu pessoalmente faço uma pergunta chave para você. Esse Deus que é soberano, que faz o que Ele quer, que tomou uma decisão de nos transformar à imagem de seu Filho Jesus, fazendo com que todas as coisas cooperassem para o nosso bem. E no fim das questões, todas elas servirão para transformar o nosso caráter e sermos parecidos com seu Filho Jesus. Agora, reflita no que eu vou lhe dizer agora. Imagine comigo, quando o nosso prazer entra em choque com a decisão desse Deus. Escute, reflita no que eu vou dizer. Quando o seu prazer, quando a sua satisfação, quando o seu lugar de repouso ou qualquer outra coisa começa a entrar em choque com a decisão que esse Deus fez de te transformar à imagem de seu Filho Jesus. Quando o teu trabalho entra em choque com a decisão que Deus fez de te transformar à imagem de seu Filho Jesus. Quando o teu conforto entra em choque de te transformar à imagem de seu Filho Jesus, eu te pergunto, quem vai ficar de pé? Teu prazer ou a decisão de Deus? Deus vai com certeza levar a cabo aquilo que Ele determinou. Eis a razão de muitas das vezes nós estarmos passando dificuldade. O que está acontecendo com essas dificuldades? É claro que nós somos seres que interrogam, que perguntam, e tudo isso faz parte. Mas se você pensar um pouquinho, se você raciocinar biblicamente um pouquinho, o que está acontecendo? Deus está trabalhando na tua vida. Ah, pastor, não tô aguentando. Meu patrão se levantou contra mim. Deus está trabalhando na tua vida. A mulher não me compreende. Deus está trabalhando na tua vida. E quando entra em choque seu conforto, seu prazer, seu lazer com a decisão de Deus, o seu lazer, meu filho, não vai ficar de pé. Sua saúde não vai ficar de pé. Deus vai te mandar uma doençazinha. Não, pastor, Deus não vai. Vai. Porque a decisão dele é o quê? É fazer com que você fique doente? É isso que Deus quer? Não. Qual é o propósito dele? Te transformar à imagem seu? Esse é o propósito dele. Esse é o propósito dele. E aí, eu pedi permissão para fazer isso. Eu tenho um irmão que hoje, exatamente nesse momento, ele está internado no HGF.
até 3 anos atrás, 3, 4 anos atrás, ele estava na igreja. Ele até chegou a dirigir uma congregação. Mas, por motivo de alguma circunstância, ele resolveu seguir o caminho dele. E de fato, o tempo foi passando. E ele começou a se depravar e a ter comportamentos que não era lógico para a nossa família. E o que acontece? Ele começou a ter alguns comportamentos que não vem um caso. E há 15 dias, uma pedrinha se instalou em seu rim. Pedrinha, 0,3 milímetros. Outra pedrinha, 0,5 milímetros. Há 15 dias, ele vinha sendo moído. Começou numa quinta, moído. E berrava. E em casa chorava. E eu sei muito bem o que é isso. Quando foi segunda-feira passada, eu vou visitar ele. Cheguei lá, o netinho já estava lá, o meu irmão já estava lá. E a gente conversando. Ele com a dor mais amenizada, mas ele olhou, baixou a cabeça. E vocês acham que ele começou a fazer o quê? Eu preciso de perdão. Eu preciso que Deus me acolha novamente. E em lágrimas e soluços, não podia dobrar os joelhos, porque a situação dele não era boa para aquilo. Mas ele disse, eu estou aqui não é por causa de dor, eu parei. Deus me obrigou a parar. Porque até então eu corria para lá, corria para cá, corria para lá, corria para cá, e não parava para ouvir Ele. Ele me obrigou a parar. E agora eu preciso do perdão dele. E muito choro. Nós oramos por ele. Você acha que o teu prazer vai ficar de pé quando Deus decidir santificar você? Você é um tolo. Se Deus decide te puxar no anzol, Ele vai puxar. Eu não acredito no Deus. Vai fazer isso. Ele vai fechar as portas. Ele vai fazer com que o dinheiro se esvazie. Ele vai fazer com que os amigos vá embora para você parar e ouvir ele falar. Porque ele é soberano. No hospital, hoje, ele mandou isso aqui para mim. Eu disse, meu irmão, eu vou lhe pedir permissão para que a igreja escute isso aqui. É que eles vão me internar agora por tempo indeterminado. Assim, eu vou internar, né? Quer dizer, eu vou entrar para os corredores para ser internado. Aí vão investigar, vão fazer uma investigação, vão fazer vários outros exames, além dos que já fizeram, para chegar a um diagnóstico preciso. Né? Pedir a Deus que o Senhor tenha misericórdia. Seja feita a vontade de Deus. Sei que eu já entreguei a minha mão. Seja feita, tá? Deixa eu mudar. Nas mãos do Senhor. Estou entregue nas mãos do? Deixa eu mudar. O Senhor
aquele que toma conta de tudo. O que eu precisava fazer eu já fiz, que foi... O que eu precisava fazer eu já? Que é o quê? Me reconciliar com Jesus. Estou em paz com Deus e com o meu espírito. Então, o resto é o Senhor que faz. Uma pedrinha. Você está entendendo? Não entendi ainda não, pastor. Eu queria ter tempo para fazer vocês entender. Meu querido, todas as circunstâncias, eu fecho esse ponto dizendo para vocês. Por que devemos ser gratos? Porque existe nos céus um Deus que é soberano e controla todas as coisas. Nossa vida não está jogado ao acaso. Esse Deus, que segundo as palavras de Jesus, é Ele quem alimenta as aves do céu. Ele controla, você sabe aquela muriçocazinha que está lá em cima da serra de Baturité? Ele controla ela. Aquela folha balançando que está lá na África. Quem faz ela balançar, sabe quem é? Deus. E o melhor, esse Deus não é um ser carrasco. Não. Esse Deus é apontado na Bíblia que para alcançar o seu propósito, que é te transformar à imagem de seu Filho Jesus, que a única felicidade que você pode ter na vida é ser parecido com Jesus. Esse Deus, para alcançar o seu propósito, vai usar todos os meios que estão nas suas mãos. Vou dizer uma coisa. Você vai perder um ente querido. Vai, te prepara. Você vai perder. Porque Ele quer transformar você. A porta vai se fechar, porque Ele quer transformar você. Vamos partir para o segundo ponto, para a gente encerrar, dizendo o seguinte. O que então é gratidão com base nessas duas coisas? Irmãos, gratidão, meu irmão, é mudança de olhar. Isso é gratidão. Gratidão não é dizer muito obrigado por alguma coisa que você fez. Isso não é gratidão, isso é educação. Gratidão não é dizer, Senhor, muito obrigado por uma bênção. Isso é oração. Gratidão é mudança de olhar. E o que isso tem a ver comigo? Uma pessoa grata é alguém que desvia o seu olhar dos problemas para enxergar quem? Para enxergar quem? Deus. Uma pessoa grata é alguém que ao invés de olhar para os obstáculos, olha para quem? Deus. Elevo meus olhos. De onde virá o? Vem de quem? O Senhor que fez os céus e a terra. Uma pessoa grata, ela desvia o seu olhar das circunstâncias e foca em Deus. Uma pessoa grata é alguém que ao invés de olhar para o que não está dando certo, ela olha para quem? Deus. Né? Puxa vida, nada dá certo. Rapaz, o que foi que eu fiz? Eu joguei pedra na cruz? Não. A pessoa grata, ela vive diante de Deus, dando graças a Ele por tudo, porque na verdade Ele não está diante das circunstâncias. Ele está diante de quem? De Deus. Sua mente é carregada da ideia de que há um Deus dos céus controlando a sua vida e fazendo com que todas as coisas cooperem para o seu bem. Por isso, se a porta fechar, Senhor, oh Senhor, eu não sei como é que vai ser, mas eu sou grato a Ti, Senhor. Muito obrigado. Se o semáforo fechar, você acha que Deus não controla o semáforo, irmão? Quem controla o semáforo? Você acha que aquilo ali é um relógio ali, que está ali? É claro que é, né? Tem uma lei ali. Mas quem é que está por trás de tudo aquilo? Deus. Quem é que controla o clima? Deus. Ah, o rapaz, calor.
Tomara que chova logo. Aí quando chove, poxa vida, para que essa chuva? Vai me atrapalhar no trabalho. Deus controla o calor. E Deus controla também a chuva. Tudo. Tudo. Seja grato. Pelo sol, pela chuva, pela porta aberta, pela porta fechada. Seja grata. Quem você é de fato? Aonde os seus olhos costumam ficar quando o salário atrasa? Na circunstância? Ou em Deus? Aonde os seus olhos costumam ficar quando o semáforo não abre e lhe atrasa para o trabalho? No semáforo? Na circunstância? Ou em Deus? Aonde os seus olhos costumam ficar quando você perde a sua mãe? Quando você perde seu pai? Quando você perde seu irmão? Quando você perde qualquer pessoa da sua família? Aonde seus olhos estão? Em Deus ou na circunstância? Se for na circunstância, está claro quem você é. É um ingrato. Um ingrato. Aonde seus olhos costumam ficar quando você começa a ficar enfermo? A febre começa a bater. A dor começa a ficar aguda. Aonde seus olhos começam a ficar? Senhor, o que foi que eu fiz? Meu filho, pare com isso. Senhor, eu sou grato, eu sou grato pela minha saúde. Mas também se o Senhor tirar a minha saúde, eu continuo sendo grato. Porque o Senhor é o Deus que manda a saúde, mas também manda as circunstâncias, para que essas circunstâncias me transformem à imagem de teu Filho Jesus. Pense nisso. Ser grato é mudança de olhar. Deixe de olhar para as circunstâncias e comece a olhar para Jesus. Quando tiramos nossos olhos de Jesus e colocamos nas circunstâncias, nós nos tornamos ingratos, porque desconfiamos de que existe um Deus soberano e de que Ele está fazendo com que essas coisas cooperem para o nosso bem. 2 exemplos que nos faz lembrar do que é ser grato. Primeiro, um exemplo bom e um outro, um exemplo ruim. Primeiro, Atos dos Apóstolos, não precisa se abrir não. Atos dos Apóstolos, capítulo 18, versículo 22. Paulo pregando em praça pública junto com Silas. Depois de pregar, os indivíduos daquela praça entenderam que Paulo e Silas estavam conturbando o seu ganho. Fizeram um complô, o prenderam, mandaram o chicotear na praça pública, porque Paulo estava pregando o evangelho. Chicotearam Paulo, abriram as costas de Paulo através de chicotada. Depois disso, colocaram Paulo e Silas na prisão, amarrados em um tronco. E prisão, naquele tempo, era muito pior do que hoje. Você acha que a prisão de hoje é boa? Aquela prisão era muito pior. Lá estava Paulo e Silas na prisão. O que a Bíblia diz em Atos capítulo 16, irmão? À meia-noite, Paulo e Silas cantavam ao Senhor. Onde os olhos dele estavam? Imagine se os olhos de Paulo estivessem uns vergões nas costas de Silas. Silas, como é que pode, macho? Não, esse negócio de ser crente não dá certo, não. A gente está preso, foi chicoteado porque a gente pregou o evangelho. Não, o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 22 ao 26, diz que à meia-noite os dois começaram a orar e a louvar ao Senhor. Aí a sequência disso você sabe, né? Deus enviou um terremoto, abriu as prisões. Paulo e Silas então foram soltos, porque louvavam ao gratidão. É estar diante do Senhor, independente de qualquer circunstância. Gratidão é olhar para Deus em todas as circunstâncias. Não olhar para os obstáculos, não olhar para os problemas, não olhar para as dificuldades, mas olhar para Deus. Quem é Deus? Soberano, bom, justo, reto. Senhor, não entendo, mas Tu é tudo isso, bom, justo, reto. E todas as coisas são utilizadas por Ti para o meu bem. Por isso eu decido confiar em Ti. Gratidão. Agora um exemplo ruim.
Aí eu quero que você abra, aí a gente termina, de fato. E o ministério de louvor começa a se aproximar, tá bom? Êxodo, abra sua Bíblia, que a gente vai fazer um pupurrim de texto. Êxodo, capítulo 15, versículo 22. Êxodo, capítulo 15, versículo 22, diz assim o texto. Olha só. Depois, Moisés conduziu Israel desde o Mar Vermelho até o deserto de Sum. Durante 3 dias, caminharam no deserto sem encontrar água. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber das águas. Escute, não puderam beber das águas de lá, porque as águas eram amargas. Esta é a razão porque o chamam de Mara. E o povo começou a reclamar, dizendo a Moisés: que beberemos, Moisés? Deixaram de olhar para Deus, começaram a olhar para dificuldades. Agora veja, Êxodo 16, versículo 1. Toda a comunidade de Israel partiu de Elim e chegou ao deserto de Si, que fica entre Elim e Sinai. Foi no 15º dia do 2º mês, depois que saíram do Egito. No deserto, toda a comunidade de Israel reclamou a Moisés e Arão. Disseram-lhes os israelitas: quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito. Lá nós sentávamos ao redor das panelas de carne e comíamos pão à vontade. Mas vocês nos trouxeram a este deserto para fazer-nos morrer de fome toda esta multidão. Olha o que diz o versículo 8. Disse ainda Moisés: o Senhor lhes dará carne para comer ao entardecer e pão à vontade pela manhã, porque ele ouviu as suas queixas e as suas reclamações. Olha o que diz Êxodo 17 e 1. Toda a comunidade de Israel partiu do deserto de Sim, andando de um lugar para o outro, conforme a ordem do Senhor. Acamparam-se em Refidim, mas lá não havia água para beber. Por essa razão, queixaram-se a Moisés e exigiram: dei-nos água para beber. Versículo 7. E chamou aquele lugar Massá e Merimbá, porque ali os israelitas reclamaram e puseram o Senhor à prova, dizendo: o Senhor está entre nós ou não? Porque está faltando bênção para nós. Agora, vá lá para Deuteronômio, capítulo 1. Eu vou lhe dizer o que vai acontecer com quem reclama. Deuteronômio, capítulo 21. Aliás, capítulo 1. Deuteronômio, capítulo 1, versículo 22. Por favor. E aí nós terminamos. Vocês todos vieram dizer-me: mandemos alguns homens à nossa frente em missão de reconhecimento da região, para que nos indiquemos por qual caminho subiremos e às quais cidades iremos. A sugestão pareceu-me boa, por isso escolhi 12 de vocês, um homem de cada tribo. Eles subiram a região montanhosa, chegaram ao vale de Escol e exploraram. Trouxeram alguns frutos da região, com o seguinte relato: essa terra que o Senhor, o nosso Deus, nos dá é uma terra boa. 26. Vocês, contudo, não quiseram ir e se rebelaram contra a ordem do Senhor, o seu Deus. Queixaram-se em suas tendas, dizendo: o Senhor nos odeia, por isso nos trouxe do Egito para nos entregar nas mãos dos amorreus. Versículo 37. Por causa de vocês, o Senhor irou-se contra mim e me disse: você também não entrará na terra, mas o seu auxiliar Josué, filho de Nun, entrará. Encoraje-o, pois ele fará com que Israel tome posse dela. E as crianças que vocês disseram que seriam levados como despojo, os seus filhos que ainda não distinguem entre o bem e o mal, eles é que entrarão na terra. Eu a darei a eles e eles tomarão posse dela. Mas quanto a vocês, bando de reclamões, bando de ingratos, bando de queixosos, dei meia volta e partem para o deserto, porque lá é o caminho de vocês. Vocês estão entendendo isso, irmão? Quem reclama muito anda e nunca chega em lugar. Entendeu isso? Pega, deixa, irmão, bota no Facebook. Quem reclama, quem se queixa, é como um cachorro que fica querendo encontrar o seu
rabo. Nunca prospera. Nunca tem a bênção do Senhor. E ou coisa chata, ou coisa ruim. Que coisa mal tragada é você ter que ficar perto de uma pessoa resmungona. Nas palavras de Salomão, é muito melhor você ficar debaixo de uma casa, cheia de goteira na sua casa, do que ter ao seu lado uma pessoa que reclama, murmura, queixa. Seja grato a Deus. Olhe para Deus. Quando a porta fechar, obrigado, Senhor. Eu não entendo, mas o Senhor está trabalhando na minha vida. Quando eu perder o pai, Senhor, eu não entendo, mas o Senhor está trabalhando na minha vida. Quando a incompreensão chegar ao seu lar, não entendo, Senhor, mas o Senhor está trabalhando na minha vida. Olhe sempre para Deus.